live eu quero falar sobre prazer. Prazer. E qual é a importância do prazer e do sentir na nossa vida? Então eu vou fazer uma pergunta para você que está aqui me escutando, né? Você sente prazer na vida? Você sente prazer na sua vida? Ou a sua vida está muito fechada e esta possibilidade de abertura para sentir a vida de uma forma prazerosa, ela está meio que fechada. Então, qual que é a importância disto, do prazer na nossa vida? Então, aqui eu vou reportar de novo ao Mahalila, falando de algumas casas que nós temos lá no Mahalila que tem a ver com sensoriedade. Então, nós somos seres extremamente sensoriais e essa é uma realidade nossa física, uma realidade da nossa encarnação, sermos seres sensíveis em todos os sentidos. Nós somos sensíveis à temperatura, nós temos vários canais de sensações, de percepção sensorial da existência. Então, uma pessoa que não está viva, ela não tem esses canais, né? Se mesmo que ela mantenha-se noutra dimensão, o que essa dimensão terrena nos proporciona é uma experiência muito forte de sentir. Então, essa experiência de sentir é também uma experiência, muitas vezes, difícil, porque nós igualmente entramos em contato também de uma maneira muito forte com sensações que nós não queremos, de dores, de coisas que a gente não lida bem. Então, muitas vezes nós bloqueamos por traumas, por dificuldades, a nossa experiência de sentir. E o que a gente precisa entender é que quando nós bloqueamos essa experiência do sentir, nós nos permitimos sentir muita coisa, nós ficamos então também com um espectro de percepção e de ferramentas diminuído em relação a algumas experiências extremamente importantes para nós, que é, por exemplo, abrir o coração. Então, vamos trazer da experiência sua, pessoal, para que você entenda o que eu estou dizendo. Então, imagine um dia que você tem uma experiência muito boa, e aí cada um dentro do seu gosto e da sua experiência mesmo de preferências, que você tenha um dia maravilhoso, em que você curtiu o domingo, por exemplo, ou um dia qualquer, em que você saiu e foi passear, e ali você teve uma experiência, pode ser uma experiência de uma comida muito gostosa, ou você ficou num hotel e ali tinha uma cama muito boa, era um dia de frio. Eu tô criando um cenário aqui que seria uma coisa que eu gostaria, mas pode ser que não seja os seus gostos. Ou então que você foi para uma praia, que você ficou lá no sol, que você se sentiu energizado com aquela experiência. Então, estas experiências sensoriais, quando elas são olhadas deste ponto de vista do crescimento pessoal, elas são importantíssimas na nossa vida. Elas renovam e trazem novas energias para a nossa vida. Então, eu inclusive estou falando disso porque neste final de semana eu saí com meu marido e nós fomos visitar um olival, que é um lugar, uma fazenda de plantação de azeitonas, porque ele estava super curioso para conhecer. E lá tinha um chefe de cozinha que fez uma comida maravilhosa e que você, quando sentava para comer a comida dele, você ficava assim, uau, que maravilha, uau, que maravilha. E aquilo abre, sem que você perceba, o seu coração. Então, abre o seu coração e de repente você está ali expandido, com energia expandida, por causa de uma percepção, de uma permissão para sentir. E o grande problema nosso é esse, porque nós também temos vidas muito duras, onde o dia a dia pode ser muito pesado, as coisas ficam difíceis e nós vamos ficando fechados na experiência do sentir. Nós vamos criando barreiras na nossa experiência do sentir. E o problema, quando você se fecha para o sentir triste, você também se fecha para o sentir sutil, porque é a mesma percepção, só nós fechamos o leque de percepção. É a mesma capacidade de sentir e perceber.
Então, nós vamos perceber que pessoas muito adoecidas, elas têm uma ou duas experiências do sentir que viram para elas válvula de escape. Então, por que viram válvulas de escape? Porque nós precisamos sentir, porque isso é da nossa natureza, o sentir. Porque isto faz parte da nossa experiência terrena. Então, quando eu não me permito sentir, eu não expando essa consciência do sentir, então é possível que a gente caia numa cilada, que é a cilada do sentir demasiadamente, querer sentir demasiadamente algo que nos entorpece de alguma maneira. E aí nós caímos nos vícios, seja alimentares, nas compulsões, na bebida, porque aí você quer ter uma experiência do sentir, não para sentir com presença, mas para não sentir o resto, que é o que acontece, por exemplo, quando a pessoa entra pelas drogas, quando ela entra pelo álcool, então, ou excesso de comida. Então, o que aquela pessoa está fazendo ali? Ela está buscando de uma maneira distorcida, isso que eu estou falando, que seria uma busca saudável do sentir. Então, o sentir, ele deve ser buscado, o prazer, ele deve ser buscado, mas o prazer que expande a sua consciência. E o prazer que expande a nossa consciência, ele é fundamental para nós, porque nós estamos usando todos os nossos recursos para expandir a nossa consciência. Então, qual é o prazer que expande no dia a dia, que você pode trazer e recordar aí dentro de você? Primeiro, que para sentir, o que o sentir, o sentir elevado propicia? Ele propicia expansão, já estou dizendo. Então, se todo aquilo que eu falo, que eu faço, que ao sentir a minha percepção diminui em vez de expandir, eu estou numa distorção. Estou numa distorção. Então, eu vou beber até cair, eu vou beber até esquecer. Então, eu vou beber até não sentir. Então, tá errado, porque o sentir, ele tem que expandir. Eu tenho que, com o sentir, ficar mais perceptivo, mais aberto. E o sentir, ele naturalmente faz o sentir virado para o lado da expansão, ele naturalmente faz com que o seu coração se abra. E essa é a chave importante para que a gente perceba isso. Então, o que a gente faz no dia a dia? É muito comum que as demandas do dia a dia, as demandas da correria do dia a dia, ou a nossa tristeza, ou aquilo que a gente está vivendo de desafio, nos fechem. Então, se você está com uma vida que está sem graça, que se você está passando por desafios, a tendência meio inconsciente dessas pessoas é fechar o coração. Até, tudo bem, eu preciso compreender que eu estou fechando o coração para me proteger, mas isso não pode ser infinito e eu preciso me dar conta que eu estou fazendo isso, porque senão eu entro num beco sem saída, que muita gente entra num beco sem saída. Então, é porque eu estou triste que eu não faço nada com qualidade e nem presença, porque eu não quero estar presente porque está doendo. Então, ali é o almoço que eu faço, é qualquer jeito, como de qualquer jeito, como qualquer coisa, no caso da experiência alimentar. Então, não estou presente ali na hora que eu estou fazendo uma coisa, não aprecio o sabor, não percebo a vida, não consigo abrir o meu coração para perceber a vida. Então, nós não temos, nós nos fechamos e não temos essa relação de expansão com a vida como um todo, com a natureza, com as pessoas, ficamos enclausurados. E esse estado enclausurado, esse estado que é fechado dentro de si mesmo, que a vida está acontecendo, mas você não participa, então você sai da sua experiência de contato. Preste atenção, eu estou falando de contato. Aí saímos da experiência de contato com outras pessoas, com a vida como um todo, e nos isolamos. E quando nós estamos isolados, nós ainda nos fechamos ainda mais e vamos perdendo o contato com a cor da vida, com a expansão. O que nos faz, o que nos dá sensação de realização é expandir, é expansão. Esse é o caminho para onde caminha a evolução. Então, quando eu expando o meu coração, quando meu coração está tranquilo e ele expande, ali nós temos as máximas experiências de prazer.
de integração com o todo, de compartilhar, de nos sentirmos ligados. Então, se sentir ligado à totalidade, a Deus, é a nossa maior. Eu não gosto de colocar Deus, porque aí vira parecendo uma coisa religiosa, mas não é uma coisa de religião, é uma coisa de espiritualidade. E aqui eu falo de espiritualidade. Então, quando a gente entra em contato com essa energia expandida, ela nos dá uma sensação de plenitude e realização. E também, claro, de prazer. Mas um prazer que ele é diferente desse prazer sensorial. Mas ele é um prazer também. Ele é uma sutilização desse prazer que começa lá. Então, você tem prazer na vida? Você está fechado demais? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer quando a gente acorda todos os dias. Como está a minha cota de prazer de viver? Ah, não estou péssimo porque eu estou num conflito, num drama. Então isso é possível também. Não é negar a situação, mas nós temos aqui no nosso aspecto sensorial uma possibilidade de sair desses estados, adoecidos que a gente entra porque estamos doendo, porque aconteceu alguma coisa, porque estamos no momento de restauração. Então veja bem, estar para dentro é um momento que ele não pode ser eterno. Ele é um momento onde você restaura e você pega toda a sua energia e coloca para dentro essa energia. Mas o estar para dentro é um estar para dentro de recuperação das nossas dores, daquilo que a gente está vivendo, até mesmo de um adoecimento físico. Ele não é um forno para crescer mais ainda a dor. E isso que a gente tem que prestar atenção. Então, quando eu estou para dentro, cozinhando a fossa, fazendo ela crescer a tristeza, como muitas vezes eu pelo menos me lembro lá na minha adolescência, de ficar curtindo fossa. E o que significa curtir a fossa? É a mesma coisa você pegar aquilo lá, aquilo que já tá desse tamanho, já tá doendo o suficiente, tá lá doendo, e a pessoa põe aquilo dentro de si mesmo, dentro do seu forninho, do seu espaço alquímico interno, e vai acrescentando ingredientes. E aquele que era um bolinho assim, ele vira um bolão de quê? De tristeza. Porque você vai trazendo mais ingredientes para justificar e somar-se com aquilo que já estava doendo. Então, quando eu falo entrar para dentro, não é isso que eu estou falando. Não é aumentar o seu aspecto, é respeitar e nesses momentos de caverna, é fazer uma alquimia do que está acontecendo. E ali nós temos recursos que a gente precisa usar, os recursos, a respiração profunda, ir aos poucos movimentando, especialmente as ferramentas espirituais mais importantes são as respirações profundas, às vezes um trabalho terapêutico, ou muitas vezes é um trabalho terapêutico, é conversar com uma pessoa que tenha capacidade de escutar, não precisa ser um terapeuta, mas algum trabalho terapêutico, e começar aos poucos a relacionar fora com a natureza, fazer uma caminhada, porque ali você começa de novo a resgatar o sentir e o prazer de estar sentindo, o prazer de sentir. Então, é buscar nesses estados até doloridos um estado de presença, um estado de percepção do momento presente e explorar este momento presente. Tirando esses momentos onde a gente está muito adoecido, muito doído, passando por dificuldades, nós precisamos olhar para uma outra situação, que é a situação que acomete a todos nós, que é o automatismo. Então, o automatismo da vida. Você nem está com uma dor, você nem está passando por uma perda, por um luto, por alguma situação assim, e você está simplesmente no automático. E no automático, nós vamos dessensibilizando, porque paramos de perceber e sentir este momento aqui presente. Então, quando nós estamos no automático, nós vamos perdendo um grande poder que nós temos, que é esse poder do sentir, de trazer um prazer para a nossa vida. Então, o sentir tem a ver com este prazer.
E ali o sintoma é: minha vida está totalmente sem prazer. Não faço nada que me dá prazer, só faço coisas de obrigação. Então você se permite isso, permite sair, permite fazer alguma coisa, permite se encontrar com os amigos, permite cozinhar junto, para dentro do prazer que você gosta. Permite fazer algo que depois você está expandido, que você sente que a sua vida deu um ar novo, um ar novo. Então, essa possibilidade, eu tenho certeza que nós temos, que a maioria tem, e durante a não ser que você tenha uma vida de muita infelicidade, então eu preciso olhar para isso também, inclusive. Por que que minha vida está tão cheia de infelicidade que eu não consigo ter prazer nenhum? Ou é simplesmente o piloto automático que não deixa você parar e sentir, porque está sempre mental. Então, a experiência sensorial é de um prazer expansivo que aumenta a nossa expansão. Então, observe qual é o prazer de que eu estou falando, o que expande a sua consciência. Todo prazer que diminui a sua expansão, ele é um prazer distorcido porque você não está colocando aquele outro prazer na sua vida. Então, porque minha vida não tem prazer nenhum, que eu não estou abrindo as portas para nenhum tipo de prazer expansivo, é que eu vou beber até cair para esquecer. Então, aí é a mesma chave virada para esquecer e não para expandir. Então, esta possibilidade de expansão através do prazer, ela é possível quando você aprecia a vida. Aprecia a vida quando você está presente. E ao contrário, quando você está nessa experiência, você também ganha presença. É um reforça o outro. Qual que começa primeiro? É o meu estado de presença que possibilita isso? Ou é o estado o prazer que te traz para o presente? Então, um reforça o outro. Então, eu percebi isso claramente nesse final de semana, quando eu senti aquela comida maravilhosa ali, senti quando nós fomos experimentando o que eles produziam artesanalmente, de um azeite totalmente diferente. E ali você é obrigado a sentir, é porque você foi convidado, não é obrigado. Você foi convidado a sentir isso, esse traz para sua boca, assim, você sente. Não existe pensamento nessa hora, existe sentir. Não existe. E quando você está ali diante de um óleo essencial e você tenta olhar que nota é essa, que onde esse cheiro ele entra dentro de mim, ele faz o que dentro de mim? Quando você começa a interagir com os sentidos. Então, pode ser ali quando eu sinto aquele cheiro de óleos essenciais, ou o que isso faz, ou quando você sente no frio, uma roupa que te acolhe, que dá uma sensação de sensorial. Se você põe uma roupa agradável, que te deixa aquecido, quando você toma um chá, um leite ou uma coisa quente, quando você está com frio, quando você senta ali e sai daquela performance que às vezes a gente se coloca, se impõe, chega na sua casa, veste seu pijama quentinho, aquela roupa confortável e agradável, e ali você senta e aprecia essa sensação, você traz a sua atenção para as sensações que estão ali disponíveis para você naquele momento. Quando você se permite, por exemplo, fazer um escaldapé com óleos essenciais, coloca ali alguma coisa, quando você arruma a sua casa e harmoniza a sua casa e de repente que você viu a sua casa toda harmonizada e te dá aquela sensação de presença e fala assim, uau, que bom, minha casa tá com cheirinho de incenso, eu tô falando dos meus gostos, né? De incenso, quando você vê seu jardim tá arrumado, tá bonito, ali você aprecia. Então, o prazer, ele traz a apreciação e ele nos aproxima da contemplação. Então, você aprecia. Então, naquele momento de apreciação, o nosso coração se abre. Aí que tá o ponto e a chave. Aí o nosso coração se abre, porque tudo é o coração. Tudo tem a ver com deixar o seu coração pacificado e tranquilo, porque é no coração pacificado e tranquilo que nós temos condições, essa condição ela é necessária, ela é fundamental para que a gente consiga se conectar com o nosso espírito,
com a nossa alma, com o nosso ser individualizado, divino, dentro do coração. Aqui dentro do coração é que a gente se conecta com a nossa alma. Então aqui nós nos conectamos com Atma, com a nossa alma individualizada, com o Fiat divino que está dentro de nós, é aqui dentro do coração. Mas para que você perceba isso e deixe se comandar por isso, o seu coração tem que estar tranquilo. E na maioria das vezes, o grande desafio desta época do homem não é só contemporâneo, viu, gente? Porque todas as épocas nós tivemos desafios com diferenças de que situações eram aquelas, né? Sim, se a gente for ver lá atrás, os desafios eram outros. Talvez a gente tenha mais condições, inclusive, de conectar com o nosso coração, porque a gente não tem que lutar pela vida do jeito que os antepassados bem antigos tinham que lutar pela vida, né? Assim que todo dia eu tinha que, sem armas direito, eu tinha que caçar a minha comida. Então, que tempo que você tinha para ficar no estado contemplativo? Você estava no estado de presença, porém sem o observador. Quando eu estou falando de estado de presença, eu estou falando em percepção do seu coração. Aí o seu coração está em paz e tranquilo, mesmo nos desafios que a vida nos coloca. Então a gente precisa treinar esse estado de paz interna sem grandes, imensos desafios. Por quê? Se você já treina isso, na hora que a vida coloca algum desafio grande, uma perda, um luto, alguma situação muito séria, nós já estamos mais treinados a entrar em contato. Então a gente não pode perder a oportunidade de, no dia a dia, na hora que você estiver fazendo o almoço, você sentir o aroma, você estar presente, você fazer aquilo, um ato devocional, fazer de cada ação na vida uma ação de prazer e presença. Vou fazer aqui o arroz com feijão mais gostoso que eu consegui fazer, para que eu aprecie este gosto, para que eu aprecie essa experiência, para que eu esteja presente nesta experiência. Então, quando a gente consegue fazer isso, o resultado é que o nosso coração abre. E aí, nós temos outras coisas, porque o coração aberto, ele só abria a porta para algo acontecer. Esse algo é permitir que a energia do Espírito individualizado em nós se manifeste, nos dando sabedoria, nos dando paz, nos dando orientação quando a gente precisa de orientação, nos dando coragem quando a gente precisa de coragem, nos dando aquilo que a gente precisa para cumprir o destino da nossa alma. A nossa alma usa, né? Assim, ela tá aqui por uma razão. Qual é a razão da alma? Então, a pergunta, qual é a razão que a alma inventou de querer estar nessa dimensão aqui? E ela nos colocar numa situação tão sensível, um corpo tão sensível. Por que ela está experimentando? O que ela está experimentando? O que ela quer experimentar? Só saberemos se a gente deixar esta alma falar através de nós, a gente escutar. Mas a gente só vai escutar, e esse é o grande desafio da vida, é dar conta de sintonizar para escutar o que é a nossa experiência divina. Essa pergunta tão profunda que todos nós temos que nos fazer. E nos fazemos mesmo, né? Porque senão a gente fica assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ai, qual que é a minha missão? Ai, qual isso, qual aquilo? Então, e isso precisa ser respondido pela alma e não pelo ego. Porque se for pelo ego, ele só vai responder grandiosidades. Ah, eu vim fazer aqui uma coisa maravilhosa, eu vim salvar o mundo, não sei o quê. Quase sempre isso é coisa do ego. Não é coisa que a alma está te pedindo. A alma, com certeza, está pedindo conexão. Primeiro, conexão. Isso ela nos pede, com certeza, todos os momentos da nossa vida. Então, esse é o desafio dessa semana. Observar, responder essa pergunta. Você tem explorado o prazer na sua vida? O prazer que você tem na sua vida, ele expande a sua consciência e abre o seu coração? Ou ele está a serviço do embotamento e da falta de percepção ele está a serviço do não sentir? O prazer na sua vida te ajuda a sentir mais ou ele te ajuda a esquecer mais? Então, se ele te ajuda a esquecer mais, isso quer dizer que está faltando outro tipo de prazer na sua vida. Então, procure qual que é o meu prazer verdadeiro. O que expande a minha consciência? O que eu faço, gostaria de fazer e não estou fazendo? Não estou dedicando um tempo para mim, para expandir o prazer dentro da minha vida.